Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 7. Estamos no finalzinho deste capítulo, versículos de número 24 até o versículo de número 27. Mateus, capítulo de número 7, 24 a 27. Estamos já encerrando, chegando próximo do finalzinho do Sermão do Monte, né? Estamos falando aí sobre os dois fundamentos. Mateus 7, 24 até o versículo 27. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós estamos chegando, como eu disse, ao final do estudo do Sermão do Monte. E no último estudo que nós tivemos sobre esta passagem, nós vimos as semelhanças que há entre os dois homens e as duas casas. No último estudo, nós aprendemos que aqueles homens, estes dois homens aqui, né, eles desejavam e precisavam da mesma coisa. Então eles começaram a construir o mesmo tipo de casa, da mesma estrutura e próximas uma ao outro, como o texto nos deixa entender. Através desta ilustração e através desta semelhança que há entre as duas casas e os dois homens, Jesus então mostra, ou ele nos alerta, acerca daquilo que nós estamos construindo para construir da forma correta. A intenção é nos fazer entender sobre a vida espiritual, sobre o crescimento espiritual, sobre uma vida voltada para o Senhor, né? Então, ainda que a gente esteja, e essa é a metáfora e essa é a aplicação da ilustração, então, ainda que a gente esteja construindo da maneira correta, vem a advertência do Senhor. É possível que nós ainda estejamos errados, né? A aparência ali pode não ser suficiente. Agora, então, nesse estudo, nós estaremos concentrando a nossa atenção nas diferenças. Nós vimos as semelhanças, agora nós vamos ver as diferenças. E nós podemos dividir isso também em duas questões, ou em duas partes. Uma é a diferença entre os homens, os proprietários desta casa, e outra é a diferença entre as próprias casas. Tá certo? Mas antes da gente entrar nesses detalhes das diferenças, de perceber essas diferenças, a gente precisa de ter algumas coisas que a gente precisa de ter em mente, né? E eu preciso de situar vocês nisso para que vocês possam compreender isso. Porque na semana passada nós não tivemos o estudo, e nós tivemos aqui o culto de ações de graças pelo Dia do Soldado. Então está com 15 dias que nós tivemos esse último estudo, né? O que é que nós precisamos de perceber aqui? Algumas realidades de modo geral, né? Precisamos de ver alguns detalhes em relação a essa questão. Primeiro, é importante a gente lembrar que essa realidade apresentada, ela não aparece de maneira óbvia. Não é visto assim tão facilmente. Então a gente precisa de lembrar que nós temos um adversário. E o nosso adversário, ele vai usar de toda a sutileza para tentar nos enganar e nos desviar do caminho estreito. Porque aqui é uma referência ao caminho estreito e à porta estreita. Jesus está falando sempre, é a última aplicação sobre o encerramento do seu sermão, tá certo? Então, Satanás vai usar de formas sutis, não de formas óbvias, de formas claras, mas de forma bem sutil para tentar nos arrastar ou nos tirar do caminho estreito, né, não nos deixar passar pela porta estreita. A diferença entre um crente autêntico, verdadeiro, e a diferença sobre um pseudo-crente ou um crente falso, né,
Não são diferenças gritantes, como nós vemos aqui. Não são diferenças claras, que são vistas claramente. Ao contrário disso, são bem sutis, quase imperceptíveis. E muitas vezes, com um olhar comum e simplório, nós não iremos conseguir discernir uma da outra. Por isso, na semana passada, nós falamos sobre essas semelhanças, né? Você lê o texto e você vê exatamente isso. Dois homens, com a intenção deles construir uma casa. Nós mostramos aqui o modelo da casa, de como que era a casa palestina comum na época. Todas elas eram iguais, tinham o mesmo tamanho, a mesma realidade. Somente os ricos é que tinham uma casa um pouco diferente. Não é igual hoje, que a gente fica preocupado em construir fachada diferente, cor diferente. Naquela época não tinha isso. Então as casas eram mais ou menos padrões. Então tinham a mesma situação. O texto nos dá a entender que eles eram construídas casas vizinhas. Então se alguém passasse e visse os pedreiros trabalhando, não ia poder discernir uma casa da outra. Essa é de fulano ou de ciclano, a não ser que ele soubesse. Essa da direita é de fulano, essa de esquerda é de ciclano. Mas se ele não soubesse disso, ele não poderia definir, porque não tinha nenhum distintivo, né? Nada seria diferente nesse contexto. A casa é construída. São construídas ao mesmo tempo, para atender a mesma necessidade. Eles precisavam de um local para abrigo. Então trabalha essa mesma realidade. Então, a olho comum, você não iria conseguir perceber. Nem quando está sendo construído, nem depois de pronto, você não ia conseguir perceber as diferenças na casa, tá certo? E aí o Senhor no Jesus nos apresenta essa verdade desde o seu início, quando ele começa dizendo que são lobos vestidos em peles de ovelhas os falsos profetas. Então a gente olha para aquele profeta e não consegue discernir, porque a pele, a aparência é igual a outra. Não faz diferença alguma, tá certo? E a dificuldade então que circunda os falsos profetas, como nós já vimos anteriormente, né, é que a superfície, é que por fora as aparências enganam. Elas vão enganar, tá certo? Não difere nada o falso do verdadeiro. Não diferem absolutamente nada. É isso que Jesus quer ilustrar com este quadro das duas casas e dos dois homens que construíram a casa. Que aparentemente o falso e o verdadeiro não têm diferença. Que ao olhar para aquilo, se você não for minucioso, não for detalhista, se você não for buscar os detalhes, as coisas sutis, você não vai perceber a diferença. E esse é o grande perigo, então, que Jesus nos coloca, tá certo? Então esse quadro aqui ilustra exatamente isso, mostrando então agora essa realidade e como nós podemos perceber, ou como nós podemos distinguir a diferença entre o falso e o verdadeiro. Então, a diferença entre os dois homens e as duas casas, como eu disse, são extremamente sutis. Você lê o texto, se você passar os olhos a grosso modo, você não vai perceber. Aliás, é interessante. O título da nossa Bíblia, ela traz os dois fundamentos. Esse título não é o título original de Jesus. Vocês sabem que quando tem esse nome em negrito aqui, foi quando foi feita a divisão para separar, para achar, é que foi colocado. A Bíblia não foi escrita nem em versículos, nem em capítulos, ela foi escrita direto e não tinha subtítulos. Tá certo? Então o livro de Mateus ele é uma escrita só. Então não existe isso aqui. Isso aqui foi colocado para facilitar a nossa identificação e achar, assim como os versículos para poder nós nos localizarmos. Mas quando você lê esses dois fundamentos, o que você faz? Você presta atenção na casa. Os dois fundamentos. Vai falar sobre fundamento. O que é fundamento? Vou prestar atenção na casa. Aí você vai ver assim, uma casa foi construída sobre a rocha. Fundamento é a rocha. Outra casa foi construída sobre a areia. Fundamento é a areia. Pronto, já sei a diferença. É porque uma está sobre a rocha e a outra está sobre a areia. E os homens? Tem diferença neles? Para a gente não. Só tem porque eu falei que tem. Mas se você ler a grosso modo, você não vai perceber. E o que é essa areia? O que é exatamente essa rocha? O que exatamente significa fazer sobre a rocha e fazer sobre a areia? Por exemplo, nós estamos construindo aqui as lojas, né?
E essa igreja e a casa pastoral, que já tem mais de 50 anos, está fazendo 59 anos só de inaugurado, organizada a igreja, de ter plantado a igreja, então tem mais de 50 anos isso aqui, foi construído sobre areia. Você pode cavar o tanto que foi isso aqui, areia. Já deu vento forte, já deu chuva forte, e ela não caiu. Porque geralmente eu, pelo menos, quando eu li esse texto a primeira vez, eu imaginei assim, o cara lá na praia construindo a casa, e começou de Minas, o outro construindo lá na montanha de pedra a casa. Uma sobre a pedra e o outro sobre a areia. Mas os dois estão construindo um lado ao outro. O que é exatamente isso? Percebe então que os detalhes você precisa de caminhar um pouquinho mais para você perceber, para você entender. Então o problema a qual Jesus levanta é que na construção da nossa casa espiritual, ou seja, da minha casa celestial, esse problema não está nos materiais usados. Não é um problema com o tijolo, com o cimento, com a areia que foi usada. Não é um problema com a cor da pintura que foi feita, com o tipo de janela, o tipo de telhado. Não. Nada que vai aparentar, nada do material vai ser diferente. Não é um problema com a mão de obra que executou. O pedreiro é competente para poder fazer a casa e a outra. Ela não está torta, ela não está fora de plumo. Ela não vai cair por conta da sua má construção. Não é isso que está trazendo. Então fica evidente que o nosso Senhor vai nos alertar exatamente do perigo que eu e você, que nós corremos de nos acomodarmos com a aparência em nossos esforços para edificar a nossa casa celestial. A nossa tendência é comparar uns com os outros. Não, mas eu estou indo bem porque eu estou indo igual o Ismael ali. Então, estou indo bem nesse contexto. Essa é a questão que é apresentada, mas não é isso. Não é disso que está falando, né? Nós não podemos nos contentar com essa aparência. Nós não podemos nos contentar com as similaridades, com as semelhanças, com aquilo que parece ser o mesmo. Nós precisamos buscar algo mais. Estar atento e aprofundando em algo mais. É isso que nós precisamos de fazer. É isso que nós temos que fazer. Então, cada um desses homens, eles começam a sua construção porque sentiram a necessidade de fazê-lo. Não é uma casa para aluguel, não é uma casa de luxo, não é um palacete, é a sua morada, é uma necessidade que eles têm, eles entendem isso e vão buscar fazê-lo. Cada homem dedica tempo e energia para poder construir. Cada um dos homens teve a mesma motivação para fazê-lo, precisavam de um abrigo, tinham essa necessidade. E cada um usou os materiais necessários para construir, de forma com que as casas são idênticas. Mas isso não foi suficiente. Uma delas ruiu. Na hora das intempéries, uma delas ruiu. Então, nós verificaremos em primeiro lugar exatamente a diferença entre os dois homens. O que difere um homem do outro? Olha aí para a sua Bíblia, versículo de número 24, e depois nós vamos saltar e olhar o versículo de número 26. Versículo de número 24, Jesus começa dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Versículo 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. A diferença dos homens está em que um é prudente e o outro é um homem insensato. O que significa essa prudência? A ideia aqui, que é passada tanto pelo original como pelo próprio significado da palavra, é que prudente é alguém cuidadoso, é alguém que pensa bem antes de agir, que vai medir as consequências, que vai avaliar as suas ações. É alguém que é meticuloso naquilo que ele está fazendo, que tem racionalidade, que não vai chegando e fazendo de qualquer forma. Essa é a ideia de alguém, então, que é prudente. Ele usa a prudência.
né? Ele não dá um passo sem saber para onde ele está indo. Ele não toma uma atitude sem saber o que ele está fazendo. E o que significa insensato? É uma pessoa nécia. É uma pessoa sem juízo. É alguém que age sem pensar. Que não busca discernir o que está fazendo. Que não busca avaliar entre o que é certo e errado. Simplesmente age. Essa é a questão. Insensato também pode ser traduzido por alguém que é louco, cujo seu juízo não está em perfeito lugar, em perfeito estado. Então, a diferença que é apresentada é exatamente isso, tá certo? Então, assim o nosso Senhor Jesus nos ensina que a diferença entre os dois homens é muito simples. Um é racional, o outro é irracional. Um pensa antes de agir, enquanto o outro age sem pensar. Quais são as características dessa pessoa insensata? Essa pessoa tola, né? Os tolos, os insensatos, sempre têm muita pressa. Querem fazer tudo de forma imediata, são imediatistas. Parecem ser incapazes de esperar por algo. Para fazer, vamos fazer logo, já pega e faz. É interessante a gente observar que a Bíblia, com frequência, Gênesis e Apocalipse, ela nos adverte sobre a precipitação no agir. Por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, naquele texto ali, naquela realidade ali, Salomão vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não seja precipitado, é o que ele está dizendo. Não seja insensato. Melhor é ouvir do que você fazer juramentos. Não fale de qualquer forma. Provérbios vai ter constantes advertências sobre esta realidade. Outros textos vão trabalhar essa questão. Os profetas vão falar sobre isso. No Novo Testamento, Paulo orienta sobre esta realidade, né? Da prudência, da sensatez. Então, a Bíblia toda ela vai trabalhar essa questão de que a gente não deve ser impaciente, de que a gente não deve ser tolo em querer fazer as coisas precipitadamente, sem ter uma boa avaliação, né? Que não dedica tempo para a análise, para o estudo, para a compreensão, mas é alguém que busca atalhos para encontrar o seu próprio resultado. Vai buscar subterfúgios para poder chegar onde ele quer, né? Essa é a principal característica da mentalidade e da conduta do insensato, deste tolo, né? E por ele ter essa mentalidade, por ele ter essa questão de querer atalhos, de querer resolver as coisas, de não pensar de forma detalhada, de não se preocupar em fazer as coisas com mais segurança, ele também é tolo, porque ele não está pronto para ouvir. É aquela pessoa que não para ouvir. É aquela pessoa que não se preocupa em conhecer as regras e as instruções, mas que vão lá e fazem. Entende? Vão lá e fazem. Então essa é a grande dificuldade que essas pessoas têm. Ele vive apressado, vive com a sua atenção não focada, não tem um foco naquilo que ele precisa de fazer. Ele tem as suas próprias ideias e opiniões e acham que as suas ideias e opiniões são sempre as melhores. Tem esse posicionamento, né? Então eles têm essa postura diante das questões, né? Eles são melhores que todo mundo, as coisas dele é mais fácil para fazer, e eles acabam não tendo, e tem essa precipitação toda que está acontecendo. Só um minutinho, o que está acontecendo? Ah, tá. Mas a irmã está passando mal, né? Vamos aproveitar, vamos orar por ela aqui, né? Parar um pouquinho para a gente orar aqui pela irmã Maria Teles. Ela estava tossindo aqui, saiu aqui apressada. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito e majestoso, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Maria Teles.
que sofre com o problema de asma e chegou bem aqui, estava tranquila, mas de repente teve uma crise de tosse e ela precisa ser levada até a sua casa. Derrama da tua graça, do teu cuidado e da tua misericórdia, Senhor, e age nesse instante sobre a sua vida, dá ordem ao seu corpo para se reestabelecer, age através da medicação que ela precisa de tomar, derrama mesmo da graça. Ali os nossos diáconos, os nossos irmãos, estão agora se prontificando a levá-la para a sua casa, para que ela possa ter o repouso e o descanso necessário. Toma nas tuas mãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, vamos voltar para o nosso estudo aqui. Uma pessoa néscia, uma pessoa tola, né? Um insensato, ele costuma pensar assim: está tudo indo muito bem. Tudo indo muito bem. Para que cautela? Não há necessidade de eu ser cauteloso. Por que eu vou me preocupar com detalhes se as coisas estão indo bem? Vamos levando, vamos fazendo. Né? O lema dele é assim: quanto mais rápido, melhor. Quanto antes a gente terminar, melhor. Não sei por que as pessoas levam tanto tempo para fazer essas coisas, se a gente pode fazer mais rápido. Então vamos fazer, quanto mais rápido, melhor. Sempre superficial, sempre olhando as coisas por cima, passando por cima das coisas. Essa é a mente, é a cabeça do insensato. Então Jesus diz: aquele que ouve a sua palavra e não pratica é como alguém que passa por cima, que só arranha a superfície, que não está preocupada com detalhes, que não está atento às coisas que precisam de ser da forma como elas precisam de ser. Ele não se importa em avaliar o passado, ele está sempre olhando para frente, não se importa em avaliar até os seus próprios erros e a sua realidade. Finalmente, o tolo nunca pesa as consequências de forma devida. Não para imaginar e considerar eventuais possibilidades. Vai fazendo. Não ouve os mais velhos, não presta atenção em conselhos, é um louco. É alguém louco, que está fora do seu juízo normal. Quando ele coloca algo na cabeça, e aqui no caso é construir a casa, o negócio é construir, vamos terminar. Vamos terminar. Então ele sempre se atira às tarefas de forma precipitada, sem qualquer avaliação. Ele não olha os planos, ele não verifica a planta, ele não vê os detalhes, ele não faz nada que seja mais profundo, ele simplesmente vai e faz. Já conheceu alguém assim? Tem muita gente assim, né? Mas Jesus está falando que nós somos assim quando nós não olhamos a sua instrução como deveria de ser. Então nós somos esses insensatos. E é interessante porque nós podemos ser sensatos em muitas coisas, mas podemos ser insensatos na vida espiritual. Nós podemos falhar neste contexto de observação, né? E ter um prejuízo grande lá na frente por conta disso. Pergunta ou comentário? Alguém? Alguma pergunta, algum comentário para fazer? Não? E o prudente? Ora, naturalmente o prudente ele é totalmente um contraste em relação a isso, é totalmente contrário, né? Ele não é impulsionado somente pelo desejo da construção, né? Mas ele tem um profundo desejo de fazer a coisa de forma certa. E ele vai procurar fazer isso de forma profunda. Ele vai começar dizendo: eu não sei muito sobre isso. Eu não sou especialista nessas questões. Então o bom senso, ele vai estar me dizendo que eu deveria de consultar pessoas mais bem informadas. Que eu deveria de buscar uma instrução mais profunda de como lidar com isso, de como fazer isso. Eu quero ter bons planos para que as coisas aconteçam de forma perfeita, ou da melhor maneira possível.
Então ele vai buscar orientação, vai buscar instrução, vai buscar fazer a coisa da forma certa. O homem prudente, ele se preocupa em descobrir tudo o que ele puder. Todos os fatos são necessários. Ele procura abrir ali o leque das situações e avaliar ponto a ponto, situação a situação, para ele ver que ele não está pisando em falso. Ele prefere atrasar para ter segurança do que ele está fazendo do que simplesmente ir fazendo, né? Porque ele quer fazer a coisa de forma correta. Ele não permite que os seus sentimentos o guiem. Ele não vai pela noção dos seus sentimentos. Ele vai buscar viver a razão. Ele vai procurar avaliar isso de forma racional. As emoções, o entusiasmo, ele tem as mesmas coisas, mas ele vai, peraí. Se eu me deixar levar pelas emoções, pelo entusiasmo da coisa, eu vou comprar gato por lebre. Não vai dar certo, não. Se eu for fazer isso aqui, é possível que eu faça alguma coisa errada. Então, deixa eu fazer da melhor forma. Ele se domina nesse contexto. Então, ele vai desejar obter conhecimento, discernir o que é verdadeiro do que é falso, buscar o entendimento na aplicação da situação. Ele não está disposto a correr risco. Então, ele não se precipita, ele não se apressa, ele age com prudência, com calma, com cautela, com atenção. Esse é o homem prudente. Pergunta ou comentário? Também não? Qual é a diferença então entre o prudente e o insensato? Um é sábio, o outro é louco. O outro é louco. O outro ele não é ignorante, no sentido de não ter sabedoria. Porque mesmo uma pessoa ignorante, se ela é prudente, ela vai exatamente buscar conhecimento para fazer. Percebe? Não é falta de sabedoria. É loucura. É achar que consegue fazer sem a instrução. E a outra pessoa não é sábia porque ela sabe fazer. Ela é sábia porque ela sabe que ela precisa de ajuda para fazer. E vai buscar a maneira correta de fazer. Não vai agir de forma a ser precipitada, né? Então essa é a diferença entre um e o outro. Essa é a diferença. Agora, voltemos a nossa atenção para as casas. Ok, nós sabemos que um tem uma diferença na maneira de agir e o outro tem a diferença, ambos têm diferença na maneira de agir, em que um age com cautela, prudência e o outro vai loucamente fazendo as coisas. E o que é que deu de diferença nas casas? Bom, Dr. Martin Lloyd Jones, ele faz a seguinte observação e advertência. Existem apenas duas questões que exigem comentários sobre este texto em relação às casas. A primeira delas é que o tempo para fazer consultas já ficou para trás. Uma vez que a casa tenha sido construída, qualquer consulta se torna inútil. O momento certo para fazer consultas é no momento em que se pensa em iniciar a construção. E em partes de etapas da construção. Mas no final, já não tem mais tempo para isso. Então não basta contemplar a casa depois de construída. Depois que ela está concluída, ela vai ter ficado bonita, mas não é suficiente. De fato, uma casa mal construída, ela pode ter até uma aparência melhor, mais bonita do que uma casa bem construída. Pode ter se gastado muito no seu acabamento, nos seus adornos, mas não gastado com aquilo que é necessário para que ela seja uma boa edificação. E isso nos leva ao segundo ponto. Embora a diferença entre as casas não seja óbvia, trata-se de uma diferença essencial. Porque, em última análise, a coisa mais importante acerca de uma casa não é a sua visão externa, não é aquilo que é visto, não é aquilo que é apreciado.
mas são os seus alicerces que ficam enterrados. Essa é a verdade frequentemente enfatizada nas Escrituras. Os alicerces que parecem tão insignificantes e destituídos de importância, porque eles nunca estão à vista, na verdade, é a parte vital, é a parte importante de uma edificação. Se os alicerces não forem bem construídos, tudo mais em sua casa será mal construído. Entendeu o que Martin Lloyd Jones está dizendo? Quando nós lemos o texto, nós vemos que a casa está pronta e o problema não foi na construção da casa, foi na conclusão da casa. Quando ele já estava morando na casa, quando a casa já estava sendo usada, e aí veio as intempéries. É aí que foi o problema. Aí é que as coisas se identificaram da forma como queria. E aí já não adianta mais querer fazer consulta, buscar ajuda, tentar resolver, porque já o caldo já está derramado, como o pessoal diz, né? E assim derramou o leite. Tinha que ter feito isso antes, né? Nosso Senhor traçou esse quadro drástico, dramático, das diferenças entre as duas casas e os dois homens, por causa da vital importância que isso reflete no campo espiritual de nossas vidas. Tudo quanto afirmamos até aqui nos fornece os meios que nos capacitam a analisar a diferença que há entre crentes verdadeiros e crentes falsos. Há uma grande lição a ser aprendida aqui. Esses dois homens têm o mesmo anseio, têm o mesmo desejo, sentem a mesma necessidade e se impõem a fazer as mesmas coisas. Ambos escolhem a mesma localidade e começam ao mesmo tempo, no mesmo período, a construção. No entanto, é na particularidade de como iniciam a construção é que nós vamos poder diferenciá-los. A diferença não está na forma, na cor, nos materiais, no tempo da construção, está no preparo, na pesquisa, nos detalhes da fundação. Muitos crentes constroem inadvertidamente, sem medir as consequências dos seus atos, as suas escolhas, as suas prioridades. Lançam fundamentos rasos, sem a base e a profundidade necessária. Para esses, só há um final: o fracasso. O fracasso de todo o seu esforço. Suas casas irão ruir completamente quando vierem as provações, as lutas e as intempéries da vida. Agora observe, não é se, mas quando vier, porque ela sempre vem. Na nossa vida, se tem uma coisa que nós sabemos, é que sempre enfrentaremos provações, lutas e intempéries. E é aí que nós vamos ter o resultado das coisas. Veja, queridos, eu dei como exemplo aqui a nossa igreja, que é construída no alto dessa colina, e aqui é só areia. Eu falei, quando eu li esse texto a primeira vez, por eu ser de Minas, conheço várias montanhas de pedra, eu imaginei, que na primeira vez que eu li, que alguém estava construindo na areia da praia, a casa, então está em cima da areia. E o outro estava construindo em cima da rocha. Em cima da rocha e da areia. Mas não é isso que o texto quer dizer. A ideia aqui é a profundidade em que vai alicerçar a sua casa. Essa igreja não está em cima da rocha. Ela foi construída em cima da areia. Mas a base, o alicerce, foi preparado para este solo, suficiente para poder se manter aqui. Por isso que ela está aqui há 59 anos. Porque ela foi preparada, foi cavado o suficiente até chegar do ponto necessário. Tá certo? Não foi colocada na superfície, não foi raso. Havia uma base sólida, levantada, que deu trabalho para fazer, que deu um investimento maior para ser feito, para que pudesse então levantar as paredes acima. É disso que Jesus está falando. Quando ele fala da questão do homem insensato, ele está dizendo exatamente isso. É aquela pessoa que pega a palavra de Deus e fala, ok, já entendi. E se põe a fazer as coisas, quando na verdade ele não entendeu. É que ouve o ensinamento do Senhor e fala, está tudo certo.
mas na prática não tem. Observe como que Jesus coloca o texto aqui. Ele vai dizer: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, que coloca essas palavras em prática, é como um homem construtor prudente. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as coloca em prática, só ouviu, é um insensato, é um louco, porque ele acha que está caminhando na minha presença, que está edificando na minha presença, que está fazendo algo que seja sólido na minha presença, e não está. Não está. Só fica pela aparência. E ele vai descobrir isso muito tarde, quando as coisas ruírem diante das dificuldades e das lutas. É a mesma força, é o mesmo vento, é a mesma chuva, é a mesma enchente, é o mesmo solo, são os mesmos materiais e são casas iguais. As duas, terminadas ao mesmo tempo. O que diferenciou? O quanto foi prudente em avaliar para se construir, em buscar o conhecimento necessário para se pôr a construir diante do Senhor. É isso que fez a diferença. Não é porque uma casa estava cá e a outra casa estava lá. As duas estavam uma ao lado da outra. Pergunta ou comentário? Pode falar. Boa noite. No caso, eu não compreendi direito se o erro a imprudência do homem seria na escolha do terreno ou do jeito que ele construiu a casa sobre aquele terreno. O erro dele não foi no terreno, a casa está uma do lado da outra. O erro dele foi no pesquisar como construir, em ter os detalhes de como fazer a fundação. Porque quando eu leio aqui, para mim o erro dele foi escolher mesmo a areia, não a fundação. Porque como Jesus fala aqui, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, então qual é a fundação que eu escolhi? A minha fundação é Jesus Cristo, né? A palavra. E quando a pessoa escuta, mas não me ouve, seria como se a pessoa, vou seguir o que a igreja fala, o que a internet fala. Algo, para mim seria mais ou menos nesse sentido. Mas você segue o que a igreja fala e o que a internet fala à luz da Bíblia. Qual é a palavra, qual é o solo que todos buscaram? É o mesmo solo. A aparência é a mesma. A diferença é na aplicação disso. Ambos leram a palavra. Ambos olharam a palavra. Ambos ouviram o ensinamento. A grande questão é, eu apliquei da forma correta? Da forma correta? Eu vou dar um exemplo aqui, citando uma seita, para a gente compreender essas coisas. Você pega um adventista, pega um presbiteriano. Ambos leem a Bíblia. Concorda comigo? Eles leem a Bíblia. Ambos falam de Jesus como Salvador. Você vê as mensagens e ouve e vê o pessoal pregando, você vai falar, Jesus sim é o Salvador. Não é assim? Ambos fazem. Tanto fazem que nós colocamos os nossos filhos nas escolas adventistas. Né? Falam de Jesus. Leem a Bíblia. Cantam sobre Jesus. Tanto é que nós cantamos muito dos cânticos que eles fizeram. Tem muito cântico que a gente canta aqui, que são cânticos adventistas. Eles, se você for num culto e assistir o culto, você fala assim, eu estou numa igreja cristã. Estão falando das coisas ali de Deus. Mas a prática deles é a mesma. Lembra que eu falei que o que diferencia o falso profeta do verdadeiro profeta é a ênfase que ele coloca em coisas secundárias? Quando você começa a se aprofundar no estudo da adventista, você vai perceber que Ellen White e os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Você vai perceber
que algumas doutrinas que eles colocam lá tiram a força da salvação exclusiva no Senhor Jesus. Alguns ensinamentos e algumas coisas com sutis detalhes distorce. Por exemplo, eles dizem assim: olha, a Bíblia diz que nós temos que guardar o dia de sábado. E se você não guardar o dia de sábado, você está pecando. Então você precisa de guardar o dia de sábado. Guardar o dia de domingo está errado. A igreja guardar o dia de domingo está errado. Tem que guardar o dia de sábado. E nós fazemos isso, buscamos com vigor fazer isso. Ao ponto de que eles exigem que o concurso deles seja feito no domingo. Ou eles não participam. Que no trabalho deles, eles não irão trabalhar no sábado. Eles vão trabalhar no domingo. Eles têm isso de forma rigorosa. Tá certo? A gente fala assim: poxa, que legal, né? Bacana. Mas na doutrina deles, o guardar do sábado coopera para a salvação. Eles têm um vigor e um rigor que nós deveríamos de ter com o dia do Senhor e não temos. Nós falhamos nesse sentido, né? Tirar o dia do Senhor como deveríamos tirar. Mas eles pegam aquilo e colocam aquilo como base, de tal forma que eu e você, porque não guardamos o sábado, não temos salvação. Você sentar com um adventista para conversar, e for conversando, e ele é adventista mesmo, e você forçar ele vai chegar: não, você não é salvo porque você não guarda o sábado. E vai falar. Além de outros detalhes. É a mesma coisa? O solo parece o mesmo. A característica parece a mesma, mas a fundação não é. A fundação não é. É disso que ele está falando. Só que Jesus não está falando de adventistas. Jesus está falando de, no caso nosso, presbiterianos sentados na igreja presbiteriana. Que tem essa questão. A nossa irmã Eliade quer falar? Só para terminar Então, mas nesse caso, no próprio exemplo que o senhor falou, foi nisso que eu tinha falado. Porque, digamos, no caso a fundação do adventismo seria a Bíblia e os estudos da Ellen, né? Então, seria meio que a metade rocha e metade areia. Não, olha só, você está fazendo confusão. A fundação não é a rocha e a areia. Aí você tem que entender um pouquinho de construção. Esse terreno é areia. E esse terreno foi construído sobre a areia. Sim. O terreno. Essa igreja foi construída sobre a areia. O que segura esse terreno é a fundação profunda. Cavou até achar solo firme. Entendeu? Raso ou profundo. Essa é a diferença que Jesus está falando. A ideia é o seguinte: ou você faz a coisa rasa e a coisa vai embora, ou você faz de forma profunda. É o mesmo material. Entendeu? Não é questão de, tem uma rocha aqui, não tem, igual eu falei. Não é que um construiu na praia e o outro construiu na montanha. Não é isso que Jesus está falando. As casas estão do lado da outra. A intempérie vem em cima delas. Entendeu? É como foi feita a fundação. Uma fundação sólida de uma fundação superficial. Essa é a diferença. No sentido que um atingiu até até ficar como rocha, ficar firme. Entendi. Entendeu? Pastor, então, essa coisa dos profetas, né? Estou falando sobre os falsos profetas, levantarem a bandeira do secundário, né? Sim. E deixam de lado a essência. Que a essência... Eles tocam no assunto principal, mas eles não se importam com o principal, eles vão se importar como secundário. Os falsos, eles vão sempre levantar o secundário, porque é neles que parece ter uma profundidade maior, em que eles vão se apegar. Isso aqui é importante, mas ele esquece daquilo que é importante, que é justamente o conhecimento de Cristo como Salvador. Isso, muito importante. Eu estou aprendendo muito, de verdade. E eu recebi nessa semana um vídeo de uma pessoa muito querida, então eu fui assistir, né? E era uma mulher pregando, e eu acho que o título era, parece, não visite lugares de cativeiro. Aí eu fiquei impressionada com aquele título, e porque a pessoa que me mandou é importante, eu fui assistir.
1h36. E essa pessoa, ela falou com muita propriedade, as pessoas batiam palma, as pessoas se animavam com o que ela falava, mas ela não leu a Bíblia. Ela não lê a Bíblia e ela chamou atenção o tempo todo para ela. Então, assim, por estar aqui na igreja, aprendendo esses fundamentos aqui verdadeiros, eu consigo ver que não tem bênção numa coisa dessa. Então, assim, quantos... Não vi lá, era uma coisa do YouTube, né? Podia até ter visto quantas mil pessoas assistiram e gostaram, né? Mas eu não atentei para gravar esse quê da questão. Então, é exatamente isso, né? Que as pessoas estão tirando realmente... Ela se colocava como profeta até, tá? Essa pessoa. E ela profetizava para todo mundo e para todas aquelas mulheres. E houve um momento até que ela mostrou competição com os pastores e uma coisa assim. E aquilo, mas eu fui assistindo. E o assunto mesmo que estava escrito lá, eu não sei onde que ela inventou aquele título lá, porque não tinha nada a ver. Mas, enfim, o que me impressionou foi isso, né? Uma pessoa passar 1h36 se colocando como um profeta, tendo aplausos, dando muitas orações, as pessoas falavam em línguas, até bonito, cantavam, e era só para mulheres esse. E ela não leu a Bíblia em nenhum momento. E eu falei, peraí, como assim? Pois é, o problema não está só nisso. Está quando lê a Bíblia e não interpreta a Bíblia de forma correta. Agora, é bom a gente lembrar também que Jesus não está falando aqui para alertar eles. Está falando para alertar a gente. Observe. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o solo aonde vai se firmar a nossa casa? Quem é o solo? A pergunta que a gente tem que fazer sobre o texto. Quem é o solo? E aí? A gente vai construir a casa em qualquer lugar? O solo é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Vou construir a minha vida espiritual em cima da Igreja Presbiteriana? Quem é o solo? Alguém aí tem coragem de falar? Jesus Cristo, que deu a vida para a pedra angular. Não. Pode falar. Eu quero falar sobre a fala do Vitor. Eu moro lá encostadinho do Corpo de Bombeiro e eu tenho observado há quase um mês eles preparando uma fundação. Aí eu, como sou um pouco curioso, aí eu volta e meia eu passo lá, né? Aí ontem à noite, quando eu estava chegando em casa, por volta de umas 7, 7h30, tinha um guincho enorme lá, colocando umas colunas, Eles fizeram lá na entrada do Corpo de Bombeiro, né? E aí, vocês falando sobre essa questão da base, da fundação, das nossas construções, das nossas casas, das nossas... construção dos alicerces das nossas vidas, que eu tiro isso aí muito levando para a nossa base de vida mesmo, né? De onde é que nós estamos pisando e aonde é que nós estamos construindo o nosso verdadeiro lar. Eu acho que isso leva a uma reflexão muito profunda, pastor, quando a gente pensa na nossa construção eterna. Eu já olho lá na frente, né? Porque tem muitas pessoas construindo em qualquer lugar, de qualquer forma, aqui na Terra, achando que vão ter uma garantia, né, futura. E não é assim, né? Então, sobre a fala do Vitor, eu fiquei observando aquele processo que eu acho que ficou pronto hoje, né, Vitor? Ou foi ontem à noite, eu não sei. Foi ontem à noite, né? Eu cheguei do serviço à tarde e o guincho estava concluindo. Eu tiro por ali uma experiência de vida para nós. Aonde é que nós estamos construindo a nossa base de vida, a nossa construção segura? Porque ali foram meses naquela fundação, aqueles 4 buracos, né, enorme, muito grande, com muito concreto, e esperou o concreto amadurecer para então vir a conclusão, né, eu posso dizer assim, pelo que eu vi ontem à noite. Tá?
Aí eu volto à pergunta aqui. O nosso irmão Natel falou assim, a gente pensa nisso, né? Não, a base o solo é Cristo, porque ele é a rocha, né? A gente pensa nisso. Só que a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular do edifício. Ele é o alicerce. A pedra que mantém em pé. Então, que solo é? Onde é o solo? Da onde você ouviu falar de Jesus? Aonde você lê sobre Jesus? Aonde você conhece sobre salvação e tudo? Este é o solo. Toda religião cristã tem a Bíblia como base da sua doutrina, do seu ensinamento, para que ele possa construir. O que diferencia o adventista, o católico, o espírita, o protestante presbiteriano, o batista, os mormons? O que diferencia como religião cristã, estão lá entre os cristãos, da falsa da verdadeira? É o uso da Bíblia? Eles usam. É a profundidade do entendimento da Bíblia. Muito raso, passando por cima e indo para outros locais, ou se aprofundando na doutrina correta, no conhecimento correto. Jesus está falando que nós devemos, então, observe o que ele coloca, aquele que ouve as minhas palavras é como prudente, e aquele ouve e pratica é como prudente. Ouve e não pratica é como insensato. O prudente constrói sobre a rocha, em solo firme. O insensato constrói de forma superficial, sobre a areia. Os dois ouviram a palavra. Entende o que eu estou colocando? Tá. O que é a casa? Nós sabemos que o solo é a Bíblia. E que casa nós estamos construindo? E agora? O que é a casa? Tô lembrando aqui da parábola do semeador, né? É um pouco parecido isso daí, né? Que a nossa base e o nosso solo tem que ser firme em Cristo, na palavra, em oração, nossa vida espiritual com Deus, nosso relacionamento com Deus em si, né? Meio confuso. Deixa o Ismael, né? Ele fez uma resposta aqui, mas... Ó. Eu vou... A casa. A casa é aquilo que foi levantado. É onde nós moramos. É onde a gente mora, né? Mas ela precisou ser levantada, ser construída, não foi? Sim. É o nosso aprendizado, o conhecimento. Tem a ver com o nosso aprendizado, tem a ver com o nosso conhecimento. O nosso irmão Romualdo deu uma dica lá. Ele falou assim, a gente tem que trazer essa lição para a nossa vida, porque nós estamos construindo para a eternidade. A casa é a nossa vida piedosa, é a vida devocional, é a vida de santidade, que diferencia da vida mundana. Veja bem, uma pessoa pode ser religiosa, então ela tem toda a aparência de religiosa, mas não ser necessariamente piedosa. Ela tem uma religião. E a pessoa que é religiosa e tem a vida piedosa é que faz a diferença. Então a casa é a nossa vida. É a nossa vida. Onde nós edificamos a nossa vida? Na palavra de Deus. Não é isso que a gente busca edificar a nossa vida? Na palavra, no conhecimento de Deus. A casa é a nossa vida. Então, o homem somos nós. O que diferencia se eu sou um homem prudente de um homem insensato, não é a casa onde eu moro, a religiosidade com a piedade, mas é a base na qual eu levantei tudo isso. Deixa eu trazer isso de uma forma prática que a gente faz todo dia. Você pega a Bíblia de manhã, lê a palavra de Deus,
tira uma lição, Deus falou com você algo e orientou você, e você vai praticar aquilo durante o dia. Dá um exemplo. O Daniel está namorando, está querendo casar. Daqui a uns tempos ele vai estar casado. Aí ele lê na Bíblia, lê na palavra de Deus, que o namoro precisa de ser santo. Nada de intimidade além do necessário, do social. Põe a mão aqui, pega ali, faz isso. Nada disso. Isso está totalmente fora. Porque a Bíblia diz que isso está errado. Deve haver pudor. Ele deve respeitar a sua noiva e ele deve se respeitar diante disso para a glória de Deus. Então ele lê e aprende isso. Se ele pratica, ele é prudente. O que ele vai fazer se ele é prudente namorando com a Gabi? Vai evitar estar sozinho nos locais, vai evitar estar em local escuro, vai ter um monte de situações que ele vai falar, se eu fizer isso é arriscado para mim, então eu vou me policiar. Se ele for insensato, ele vai passar por cima de tudo isso e vai cair. Porque ele não aplicou o ensino sobre a vida dele. Percebe? Aí a Bíblia diz que nós não devemos de mentir, que mentir é pecado. Nós devemos de ter uma vida de santidade. E de repente você é um vendedor de carro. E você trabalha numa garagem que o garageiro é desonesto. O que é que vai acontecer se você é vendedor de carro, empregado e vive de comissão num garageiro desonesto? Você vai mentir. Você vai mentir. Foi imprudente. O que você vai fazer? Não trabalho aqui. Não vou trabalhar aqui. Melhor coisa é não trabalhar aqui. A Bíblia diz que o pai deve ensinar o filho o caminho que deve andar. Deve ensinar de manhã, de tarde e de noite. Deve ensinar ao levantar, ao deitar, ao caminhar. O tempo todo ele deve estar buscando a instrução. A Bíblia diz que a cada 7 dias, a cada 6 dias, nós devemos tirar um dia para cultuar ao Senhor. E que eu devo de trazer, e eu como sacerdote do lar, devo trazer os meus filhos para a casa do Senhor. Que devo de fazer eles amar a casa do Senhor, desejar a casa do Senhor. É o que a Bíblia diz. Eu devo de fazer isso. Se eu sou prudente, eu vou procurar fazer de tudo para isso ser cumprido. E se eu for insensato, não vou fazer. Percebe? Eu leio a palavra e eu aplico a palavra. Ah, não, mas eu... Mais ou menos, tá? Entendi mais ou menos. Eu entendi mesmo o que o texto quer dizer. Eu compreendo mesmo o peso de tudo isso. Eu estava conversando com o Ismael hoje pela manhã. A gente estava falando sobre morte, né, Ismael? Assunto de morte, estava conversando sobre morte. E nesse assunto de morte, no que estava falando, surgiu sobre a questão do céu e inferno, né? E eu falei com o Ismael assim, falei, Ismael, se a gente parar para pensar naquilo que Jesus disse sobre o texto sobre o inferno, a coisa se torna pior do que a gente imagina. Já é ruim, fica pior ainda a gente pensar nisso na questão do inferno. Eu falei com ele, a pergunta dele foi o seguinte, esse corpo transformado, como é que é isso? Então eu estava explicando para ele sobre o corpo transformado, né? E aí a pergunta é, por que quem vai para o inferno precisa de um corpo transformado? Incorruptível, a pergunta é, o corpo do que vai para o inferno é incorruptível? É. Ele não se corrompe. Ah, mas quer dizer que ele não peca? Não, no inferno não tem mais como você pecar, está condenado, pecado não existe lá. Mas por que o corpo é incorruptível? Aí nós lembramos que Jesus disse, o Geena é fogo e enxofre. O fogo no maior grau é com enxofre. É o fogo que mais queima e mais arde. Se você, com o seu corpo, entrar no fogo do enxofre, você vai derreter. Sua pele vai começar, inicialmente ela vai começar explodindo, vai secar o corpo, né, a água do seu corpo, então ela vai sair e vai começar a espocar, estourar a pele com a água, até secar o corpo todo e você ser incinerado. E vai virar cinza. É isso que vai acontecer, correto? Se o seu corpo é incorruptível,
A dor da queimadura está lá, as bolhas da queimadura estão lá, mas ele não vai derreter nunca. Já pensou nisso? Vai virar cinza nunca. E é nunca mesmo, é eternamente. Olha que coisa. Aí você vai para o texto e ele te dá uma profundidade ainda maior. Um peso ainda maior sobre isso. Então quando você lê a Bíblia e você se contenta com o que está ali por cima, você está edificando em cima da areia. Cava. O melhor está lá no fundo. Busca conhecimento, Jesus está dizendo isso. Busca entender as coisas na sua essência. Não apenas de forma superficial. Jesus não está falando para as pessoas lá no mundo. Ele está falando para as pessoas que estão querendo entrar pela porta estreita. Para mim e para você. Para as pessoas que estão buscando uma vida santa. E aí, irmãos, nós vamos olhar quão imprudente nós somos muitas vezes nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala para fazer assim, nós fazemos assado. Ela diz para agir assim, nós agimos de outra forma. Ela diz para a gente dar um passo para frente, nós damos um passo para trás. Ela sempre está... A gente, vira e mexe, a gente está fazendo isso. Isso é imprudência. Isso é imprudência. Né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a Bíblia fala assim, não pequeis, há um motivo para isso. Além do fato de desagradar a Deus, que é o maior dos motivos. É porque não faz bem para a gente. As consequências para nós são ruins. Todo pecado traz consequências. Então é uma advertência para o meu bem. E às vezes nós achamos assim, não, é só porque Deus é santo, Ele não quer pecado. E nós esquecemos que as consequências vêm para nós. Quando a casa estiver pronta. Aí eu vou usar a ilustração do nosso irmão Romualdo e vou deixar ele falar, quem está dando para falar ali, vou deixar ele falar. O irmão Romualdo falou assim, nós temos que pensar que nós não devemos edificar para este mundo. Nós temos que edificar para a eternidade. A nossa casa espiritual só estará pronta na eternidade. Enquanto isso nós estamos edificando. É por isso que antes disso, Jesus aqui nesse texto vai dizer exatamente num texto anterior sobre essa questão, quando ele fala assim, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, mas eu responderei, eu não vos conheço. Essa advertência aqui é a última tempestade sobre a casa que derruba ela. Pode falar, meu irmão. Pastor, essa questão ela tem muito a ver com a nossa caminhada aqui na Terra, com a nossa comunhão, né, que nós temos no nosso dia a dia. Às vezes eu fico me deparando o quanto a gente peca no dia a dia por transgredir o que está na palavra, né? Porque a gente é muito difícil você ter uma comunhão como manda a palavra, né? Aquela comunhão mesmo diária, cumprindo todos os requisitos que a Bíblia nos recomenda, como o senhor mesmo acabou de dizer, né? Ele manda ir para frente, nós vamos para trás, manda para a direita, nós vamos para a esquerda. É uma característica do ser humano? Sim. Uma falha muito grande nossa, né? Quando a gente transgride o que está na palavra. E o prejuízo é para nós mesmos, né? Para nossos filhos, para nossa casa, nossa família, de modo em geral. E aí eu vou aproveitar de novo a sua palavra para concluir dizendo o seguinte. A Bíblia é o solo, a casa é a nossa vida espiritual, onde nós vamos morar e temos a obrigação de edificar, e o alicerce é Jesus. Aí entra a situação. Você consegue ser perfeito nesse mundo? Você está edificando a sua casa. Você não falha, não é insensato? Mas aí João diz assim, filhinhos, essas coisas foram escritas para que vocês não pequem. Mas vocês vão pecar. E quando pecar, lembra que temos advogado, Cristo Jesus, junto ao Pai. O alicerce da nossa casa. Veja, olha como a advertência de Jesus neste texto se torna ainda mais poderosa. Mais poderosa. Eu posso usar a Bíblia para construir a minha vida espiritual e posso buscar construir a vida espiritual de forma correta,
Mas se não estiver com o alicerce correto, eu vou quebrar a cara lá na frente porque eu vou confiar nos meus méritos. Por mérito ninguém chega. A profundidade do alicerce é na manutenção de onde, de fato, cavei até encontrar o solo firme, a rocha em que eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar sobre Jesus. Tudo que vai ser edificado daqui para frente está preso sobre Ele. Preso sobre Ele. Os materiais são os mesmos, irmãos. Os materiais são os mesmos. Pode orar, ler a Bíblia, cantar louvores, entregar o dízimo, vir à igreja e tentar ou buscar viver a vida mais santa possível. Mas se Jesus não é o solo da sua edificação, vai ruir. Vai ruir. Essa é a grande questão. Por que nós dissemos? Adventista, Testemunho de Jeová, Mórmons, católicos, espíritas, Universal do Reino de Deus, Mundial, Congregação Cristã e algumas outras igrejas nós dissemos, elas são heresias, são seitas. Porque a edificação, e se você for lá e for verificar, a base não é a rocha angular. Apesar de falar dela, construíram fora dela. Construíram fora dela. Está em outro local a base. A afirmação está em outro local. Por isso não vai durar na hora da tempestade. Bom a gente prestar atenção nisso. Mas Jesus não fala para eles. Jesus fala para nós. Então a pergunta é, você está firmado em Cristo, aprofundado no conhecimento das Escrituras, ou você acha que está em Cristo, mas está superficialmente aqui? Irmãos, quando o pastor fala assim, crente tem que ler a Bíblia todo dia, tem que meditar na Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, não é por qualquer coisa. É porque a minha base tem que ser bem firmada em Cristo. E eu tenho que ver Cristo aqui. Não, eu confundo as coisas. Eu preciso desse aprofundamento. Olha o quanto nós crescemos e o quanto nós aprendemos nesses meses em que estivemos sob o Sermão do Monte, vasculhando detalhes. É a terceira lição que eu estou dando em cima deste texto aqui. E poderia dar mais umas 10. Dá para aprofundar muito mais. Mas já está bom, né? Está suficiente aqui. Então nós vamos parar por aqui. Ok? Alguém quer dar uma palavra final? Quer falar alguma coisa, algum comentário? Daniel ali. Tem mais alguém além do Daniel? Porque aí depois nós vamos encerrar. Se o Daniel não tiver, vai ser o último a falar. Boa noite. Eu só vou fazer um comentário, de certa forma, até meio inútil, mas aproveitando essa questão de realmente assim, analisar a palavra, é porque sempre quando tem esses estudos, eu não sei se os irmãos aqui têm essa impressão, mas às vezes eu tenho a impressão de como é que ele está falando isso e eu nunca percebi, né? E aí eu vou e fico lendo e relendo o texto enquanto escuto o estudo para ver se eu identifico o raciocínio. E realmente você vê aqui, todo aquele que, pois, ouve, né, estas palavras, estas minhas palavras. Então, palavras e prática, né? E as pratica. E aí ele vai falar, será comparado. Então, se eu fizer o desenho de comparação, a palavra e a prática é comparado à rocha e à casa. Logo, a casa sou eu e a rocha é a palavra. Então, assim, é algo bem nítido no texto, mas que a nossa falta de atenção e dedicação na palavra faz com que muitas vezes a gente não aprenda mesmo. Eu acho isso fantástico. Amém. Amém. Ninguém mais... Ali, a nossa irmã Sandra. Quando eu falei sobre a parábola do semeador, que eu lembrei,
foi no seguinte, lá em Mateus 13, do 18 em diante. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. Quando estava falando sobre a casa, aí eu lembrei. Ah, ok. É porque eu não tinha entendido o que você falou, porque você não fiquei sem entender. De fato, é uma comparação, Jesus dá uma ilustração e aquele dá outra, né? Sendo que lá ele fala de ouvir a palavra a primeira vez e tornar-se um cristão, e aqui ele faz, você é de fato um cristão? Então você está edificando de forma correta. Mas há uma similaridade, sim, nos textos.